Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast, mais um bate-papo com o Marcos Gualberto, nos trazendo aí a vivência do que é esse despertar da consciência, do que é esse estado natural, do que é essa iluminação espiritual. Para quem não conhece quem é o Marcos Gualberto, eu vou falar rapidamente como o conheci. Eu já venho numa busca espiritual de muitos anos e nos últimos anos focados aqui nos estudos do Joel Goldsmith. E em meados da metade do ano passado, algo interno muito forte me fez me afastar dos estudos, me afastar aqui do canal, me afastar dos grupos de estudo também. Não sabia o porquê, mas logo descobri, porque apareceu um vídeo no YouTube do Marcos Gualberto e me chamou a atenção, que o canal do Marcos Gualberto trata exatamente desse tema, esse tema que o Joel também tem como foco, que é esse despertar da consciência, iluminação espiritual. E aí assisti o vídeo do Marcos Gualberto e algo me chamou muito a atenção. Não pelo que estava sendo dito, mas por algo que eu não sabia o que era. Daí eu passei para assistir outros vídeos e mais vídeos e mais vídeos e acabei descobrindo que existia encontros presenciais e online, que são os satsangs intensivos de final de semana, inclusive retiros. E aí já me inscrevi para participar de um intensivo de final de semana online. Para, né, com curiosidade, mas porque algo que está além das palavras me tocou. E ao participar do encontro, eu vi que esse algo que me tocou é algo que realmente está além das palavras, além dos pensamentos, além do que a mente intelectual pode compreender. Porque é algo como um toque da graça, algo que está realmente fora do tempo, do espaço. Porque pela graça de seu mestre, Ramana, o mestre Gualberto teve esse, entre aspas, despertar, já há muitos anos lá, há mais de 15 anos, em 2007, e hoje vive nesse estado de plenitude, de presença, e essa presença, né, do decorrer desse encontro de final de semana, eu pude receber, receber esse estado de meditação, esse silêncio, essa quietude, que é pura graça, é sem palavras. E a partir daí eu venho acompanhando de próximo, de perto, esse trabalho do Marcos Gualberto, participando dos encontros, e a gente já está numa série de vídeos aqui, de videocasts, para você que não assistiu os outros ainda, tem uma playlist com todos esses encontros, e quem sentir algo além, a olhar nos olhos do Gualberto, se aproxime desse trabalho, participe dos encontros presenciais e online, para poder tirar, entre aspas, a prova o que é esse estado natural, o que é esse silêncio. Falei demais já, mestre. Vamos partir para o nosso videocast aqui. Eu quero ler um trecho do livro do Joel chamado o livro Nossos Recursos Espirituais. E num trecho desse livro, o Joel fala bem assim: quando chegamos ao lugar onde estamos absolutamente despidos de todo conceito de Deus, de toda crença sobre Deus ou toda teoria sobre Deus, então estamos nos aproximando de uma real experiência de Deus. Enquanto houver algum conceito em nossa mente sobre Deus, ele é finito, limitado, circunscrito e, portanto, não pode ser Deus. Lido esse trecho, mestre, eu gostaria de te perguntar: como ir além desses conceitos de Deus? Ir além dos conceitos de Deus, isso é algo que representa você desistir de qualquer imagem que você tenha a respeito de Deus. Essa aproximação, a real aproximação de Deus, é uma aproximação sem conceito. É aqui que nos deparamos com uma grande dificuldade. Até porque a mente em nós, ela funciona com base em ideias, em símbolos, em representações de imagens. E se a verdade, que é Deus, para ela se revelar, ou sua revelação, isso que é a realidade de Deus, necessariamente é algo além desses símbolos, dessas imagens
desses conceitos. Então, a nossa aproximação mental é uma aproximação totalmente equivocada. A forma de aproximação que a mente tem, que a nossa mente tem, dentro desse modelo de lembrança, memória, imagens, símbolos, é sempre dentro de algo que já se conhece. Ou seja, é sempre dentro de algo, dentro do limite do próprio tempo que o pensamento cria, que é esse tempo que eu tenho chamado de tempo psicológico. Todas as ideias que nós temos, elas estão dentro da memória, que é esse tempo psicológico. São símbolos, são imagens e representações daquilo que é conhecido. A realidade divina, ou a realidade de Deus, é aquilo que está além ou fora do tempo. E, portanto, é algo livre do conhecido, que não está dentro do conhecido e, portanto, não está dentro da mente. Então, os nossos conceitos, as nossas crenças, as imagens que nós formamos a respeito de Deus, isso é algo completamente equivocado. Se nós pretendemos realmente nos tornarmos cientes da realidade de Deus, precisamos abandonar os conceitos, porque os conceitos, na verdade, são símbolos, são imagens. Esses símbolos e imagens são formas que o pensamento cria, formula, e isso não pode ser a realidade. Então, a aproximação da verdade de Deus necessariamente requer que toda imagem, toda ideia, toda crença desapareça. Isso significa o fim da mente, porque a mente, pelo menos a mente egóica, a mente como nós a conhecemos, precisa desaparecer. Por isso, Gilson, a recomendação aqui é investigarmos a natureza da mente, desta mente que nós conhecemos, porque ela só lida com o conhecido. Nós precisamos descobrir em nós uma qualidade de percepção livre desta mente egóica. Eu tenho chamado essa mente egóica porque é a mente que está dentro de uma formulação de uma identidade que tem um centro. Esse centro é um centro construído por crenças, ideias, imaginações, memória. Esse centro que é o eu, o ego, esse mim, é o centro, a base desta mente, dessa assim chamada mente egóica. Nós precisamos de uma outra qualidade de mente. Essa qualidade de mente é a mente em silêncio, é a mente em quietude, é a mente vazia de todo esse conteúdo que é parte da memória, que é parte de tudo aquilo que é conhecido. Então, essa mente livre, que é a mente nova, que é a mente fora desse sentido do eu, é o instrumento que temos para termos uma aproximação desta realidade divina. Então, essa realidade divina, que na verdade é o nosso próprio ser, pode se revelar nesse silêncio, nesta mente livre desta desta mente egóica, desta assim chamada consciência egóica. Então, a revelação de Deus é uma revelação que, quando chega, ela está presente quando o sentido do eu, que é o ego, que é essa mente egóica, não está. Agora, tem um ponto aqui que eu quero também chamar a sua atenção. Não é uma experiência. Não é uma experiência. Joel coloca ter uma experiência. Uma experiência é ainda sempre algo que você guarda e pode falar sobre ela depois. Então,
compreendendo a expressão experiência, a gente vai perceber. A questão aqui não é ter uma experiência é uma memória da qual você pode se recordar, lembrar, falar dela para outros. E a realidade de Deus é a verdade da não mente, do não eu, do não ego. E, portanto, não é uma experiência, porque não fica memória. Memória é parte do tempo psicológico. E memória é parte da identidade do eu. É a mente egóica que tem memória e, portanto, é a mente egóica que vive experiências. Deus não é uma experiência. Deus, na realidade, é o fim do experimentador, com toda forma de experiência. Então, é algo tão inusitado que, quando isso está presente, o sentido do eu não está. E se ele não está, não há tempo, não há memória, não há mente egóica e não há experiência nem experimentador. A realidade do seu ser está fora do tempo, que é a realidade de Deus. E, portanto, está fora desse eu, desse centro falso. O que nós precisamos é de um contato a partir desta mente nova, desta mente silenciosa, desta mente em quietude. Veja, é uma mente silenciosa, não é uma mente que foi silenciada. É importante que se diga isso. As pessoas querem praticar meditação para silenciar a mente. Mente egóica é sinônimo de barulho. Mente nunca silencia. Essa mente, que é parte do tempo, que é parte do eu, é por natureza barulhenta. Então as pessoas tentam silenciar a mente. Esse é um movimento do próprio ego para aquietar a mente. Isso não funciona. É por isso que as pessoas praticam durante muitos anos e, no momento da prática, aparentemente, elas silenciaram a mente. Mas quem silenciou a mente foi a própria mente egóica. Ela temporariamente silenciou. Eu tenho dito que a mente egóica é como um cãozinho que você tem, ele está inquieto. E você mostra um biscoito, ele para. Você pede para ele sentar, depois de treinado, ele senta e fica esperando o biscoito. Quando você entrega o biscoito e ele acaba com o biscoito, ele volta a ficar inquieto de novo. A mente é assim. Na prática da meditação, que é quando você aquieta a mente, é a mente se aquietando. É a mente aquietada, silenciada, forçada ao silêncio. Aqui eu me refiro a um silêncio natural, que nasce da autoobservação do próprio movimento da inquietude da mente. Esse silêncio natural, desta mente nova, desta mente em inquietude, e isso é possível quando há verdadeiro autoconhecimento, e eu tenho falado muito sobre isso. Isso é possível quando há uma aproximação da verdadeira meditação na prática. Não se trata de todos esses métodos e sistemas de prática de meditação que anda por aí. Eu estou falando de algo que realmente te aproxima de si mesmo pela autoinvestigação e te coloca em contato com esta realidade da mente livre, do tempo psicológico. Então você se depara com o silêncio. E neste silêncio se revela aquilo que está fora do tempo, que é Deus. Então Deus assume o lugar que é dele aí, quando o eu não está. Então não é uma experiência. Na verdade, é o fim do experimentador, é o fim da experiência, é o fim do eu. Tudo bem? Ô, mestre, é muito, muito, muito revolucionário essa visão que o mestre traz em palavras, porque o que mais se tem dentro da espiritualidade, dentro dessa busca, é um eu buscando atingir um determinado estado, né? Atingir uma experiência. Seja praticando a meditação para silenciar a mente, seja com devidas práticas, mas sempre alguém querendo evoluir, expandir a consciência em prol de atingir um objetivo no futuro.
E o mestre, com essas falas e com sua presença, faz toda todo esse sistema de crenças, todas essas práticas irem, né, abaixo. E inverte elas para ir em direção a investigar esse eu, né, mestre? E sobre essa investigação, essa auto-investigação, a ver essa ilusão, o mestre poderia falar um pouco mais? A questão, Gilson, é que o que quer que você realize, lá estará você realizando. Veja, isso será parte de uma consecução, de uma realização, de uma efetivação de um trabalho dentro do próprio tempo. A realidade, ela não pode pertencer ao tempo. Por ser a realidade, ela não é algo que vem e vai. Ela é algo que está além de todo movimento de aparição e desaparição. Portanto, a realidade que aqui é Deus, que é a verdade do seu ser, não pode ser realizada. Ela não pode ser realizada. Quem estaria lá para realizar? Na verdade, não tem esse alguém. Esse alguém é um movimento no tempo. Ele pode realizar qualquer coisa externamente, do lado de fora, mas tudo que ele realizar estará dentro da proposta do tempo. Deus não é algo assim. A verdade não é algo assim. Então, nós estamos sempre tentando trazer para uma linguagem nossa e para um ajustamento de desejo, intenção, volição e motivação nosso particular, algo que transcende desejo, motivação, projeto e realização. Deus não é realizável pelo eu. É Ele que se mostra e é Ele que assume o lugar que é dele. Quando o eu não está, quando o tempo não está. Então, a dificuldade, Gilson, é que nós estamos tentando, com a mente, aquilo que está fora da mente. Então, a cada dia se cria um novo sistema e uma nova prática de meditação para alcançar. Isso é tempo. Alcançar ou se livrar, para isso você precisa de tempo. E aqui, a realidade do seu ser é atemporal. A realidade do seu ser, que é Deus, ela é constatável pela própria inteligência divina, pela própria graça divina, e não pelo eu. Eu sei que soa estranho isso, porque a ideia principal é a ideia de um eu para fazer. Isso é condicionamento psicológico. Nós acreditamos que estamos presentes agora, aqui, trocando ideias. Eu e você. Não existe isso. Há só uma realidade presente. Essa realidade é a consciência. Aqui, essas ideias, palavras, expressões, experiências estão apenas no campo do experimentador. A pergunta é: podemos nos livrar desse experimentador e adentrarmos a esse natural estado livre do eu? Porque se isso se estabelece como sendo uma visão de realidade e não uma crença, fica muito claro que agora aqui não tem ninguém. Não tem ninguém falando, não tem ninguém ouvindo. É só essa única realidade nesse jogo, nesse sonho. Então nós temos que pisar com calma nesse terreno. Precisamos nos despir de todo esse modelo de crença, de condicionamento, sobretudo religioso, porque nesse modelo religioso existe Deus fora. Mesmo que o próprio pensamento esteja dizendo que ele está dentro, cria essa ilusão de dentro e fora. A partir de que lugar temos o dentro e o fora? A partir do corpo? Mas o corpo também é só uma aparição. Dentro de quem? De mim? Mas o que é esse mim? Um conjunto de ideias, crenças.
Isso é o eu. Uma ilusão, uma fraude. Aqui, o contato com a realidade do seu ser é o fim desse mim e é a expressão direta daquilo que está fora do tempo. É agora, aqui, nesse momento, não existe algo como alguém para realizar. Existe a ilusão de um eu para ser observado. E se ele é observado a partir desse silêncio, que é essa presença, é essa inteligência, nesta mente livre, que está em silêncio, não porque foi posta em silêncio, como eu coloquei agora há pouco, mas porque ela tem o olhar da atenção plena para todo esse movimento. Quando isso ocorre, o sentido de um eu desaparece e a experiência também. E aquilo que se revela é Deus, porque só há Deus. O mestre, para essa identidade eu, né, para o ego, é amedrontadora essa ideia de que eu não existo. Então é algo que o ego vem com todas as suas defesas e crenças e conceitos para falar, mas como assim? Eu existo sim. E ele vai se eternizando nessas ideias, nesses conceitos, nessas crenças. E esse processo de se auto-investigar, né, nessa proximidade contigo, mestre, é realmente. Até eu já comentei em algum outro videocast, é essa mentira que está sempre perpetuando essa ideia de alguém, essa ideia de mim, essa ideia de ser pai, essa ideia de ser alguém. E é tudo uma hipnose, né? Tudo uma ilusão. E ver essa ilusão é uma liberdade completa, mas eu venho esse medo do próprio ego, né? Ô Gilson, existe esse movimento ilusório, que é o movimento egocêntrico desta falsa identidade. Nós não negamos esse movimento, mas é o movimento dentro do sonho de separação. E é esse movimento que, que está produzindo e sustentando toda forma de sofrimento para esse mim, esse eu. Então, esse ilusório eu está sustentando um sofrimento que para ele é muito real. Então, enquanto houver a ilusão de um sofredor, o sofrimento será muito real para esse mim, para esse eu. Mas sem essa ilusão do eu, toda essa atividade, que é a atividade desse centro ilusório, desse falso centro que é o ego, desaparece. E quando desaparece essa movimentação do eu, desse eu ilusório, que é o sofredor, o sofrimento desaparece. O medo, você citou a questão do medo. O medo está presente numa relação direta com o pensamento. É o pensamento com as suas imagens para um pensador, que é o eu, que sustenta o medo. Se esse modelo de pensamento puder ser visto sem o eu, esse modelo de pensamento se desfaz no nada. Então não há medo. O medo está presente para o medroso. O sofrimento está presente para o sofredor. A ilusão está presente para o iludido. E é esse centro falso que está sustentando essa condição hipnótica, onírica, dentro dessa programação de identidade separada da realidade, que é Deus. Isso é algo, Gilson, que requer autoinvestigação, autoconhecimento real, não o que alguém aí fora chama de autoconhecimento. Isso tem que ficar muito claro quando eu uso essa palavra, que autoconhecimento é no sentido da investigação da ilusão desse mim, desse eu. Quando há esse autoconhecimento, aquilo que é real se mostra como o seu natural estado de meditação.
onde o tempo não está, onde o eu não está, onde a natureza da verdade está aí. E isso é amor, e isso é paz, e isso é felicidade. Isso é iluminação espiritual real, ou o despertar espiritual real. Na verdade, essa linguagem toda, a gente pode até dispensar, eu chamaria isso de o natural estado, livre, livre em amor. O natural estado, sabedoria, de verdade, de visão de Deus. E é a visão de Deus literal, porque não existe nenhuma separação. É Deus vendo a si mesmo como sendo a única realidade. Em meio a esse sonho, onde o ego está vendo calamidade, confusão, desordem, a realidade de Deus está vendo um sonho. A visão de Deus é muito única. Não é a visão de um eu, de uma identidade, dentro da sua ilusão, sonhando e em conflito com tudo isso. É muito estranho isso para a mente capturar. Pô, mestre, na realidade, com a mente é impossível chegar nesse, entre aspas, entendimento ou compreensão, porque é algo que está além dela. E eu vejo por mim, né, uma caminhada de muitos anos de estudo, de leitura, inclusive com práticas meditativas, e nessa proximidade, nesse trabalho contigo, principalmente presencial, ou também nos intensivos de final de semana, daqui a pouco aquilo que intelectualmente foi muito estudado, tentado ser elaborado, estando na tua presença, daqui a pouco algo fora da mente acontece e existe uma compreensão que eu poderia dizer que só é a graça de Deus, é a graça do mestre, é a graça do guru. Então, essa compreensão é a real compreensão. O que ocorre quando ocorre a real compreensão? O fim do pensamento. E o fim do pensamento é o fim do intelecto. O intelecto ele é útil em nossa vida, e eu vou dizer para quê? Comparar, julgar, avaliar, somar, dividir, subtrair, deduzir, concluir. No que diz respeito à percepção da realidade, ela se revela como a visão a partir do silêncio. Não há intelecto aí, é uma compreensão direta. Então, Gilson, notem o que estamos dizendo aqui para vocês. Até um certo ponto, toda leitura, todo estudo, ele já cumpriu o lugar dele aí para você. Leitura e estudo, ele vai com você até o ponto de você perceber o limite lógico disso, o limite dentro da lógica, daquilo que é assim explicado. Colocando de outra forma, é possível perceber o limite do intelecto pelo intelecto. O intelecto ele te leva até um ponto onde você percebe o limite dele. A partir dali, ele já cumpriu inteligentemente o seu trabalho. Se você puder perceber o limite do intelecto pelo intelecto, é até onde o intelecto pode te levar. Aqui, quando tratamos da realidade da consciência, estamos falando de algo fora do intelecto e, portanto, fora da lógica, fora dessa limitação. A sabedoria não é um entendimento. O entendimento é do intelecto. A sabedoria é a revelação que nasce desse silêncio que está presente quando a compreensão se instala. Quando há compreensão, o silêncio está presente. Nesse silêncio se revela a sabedoria. Ou a sabedoria é a revelação desse silêncio na compreensão. E isso dispensa o intelecto, está fora da mente. O sábio,
é aquele que realizou o seu ser. Esse ser é como o brilho do sol, e o intelecto é como a lua, que pega emprestada desse sol parte do brilho dele. O sábio, ele vive como o sol e não como a lua. Embora a lua esteja ali, cumprindo algum papel, e esse é o papel do intelecto, todo o brilho da lua vem do sol. A verdade do seu ser é inteligência absoluta, que transcende o intelecto, que transcende toda essa capacidade dessa assim chamada mente, quando ela é sã, quando ela funciona de uma forma lógica, sensata, diferente dessa mente que nós conhecemos, que vive numa insanidade completa, e o intelecto completamente cheio de embaralhado com crenças, com dentro de sua limitação tão comum. A realidade do seu ser é verdade, é inteligência, é sabedoria. No seu ser você é o sol, não precisa da lua. Na verdade, é a lua que precisa desse sol, que é o seu ser. O ser humano vive dentro dessa condição do intelecto, e no intelecto ele não pode realizar aquilo que ele é, porque o que ele é está fora do intelecto. A aproximação através do autoconhecimento e da meditação lhe aproxima da realidade do que você é, desta verdade, desta presença divina do seu ser, que é o sol da graça, que é o sol de Deus, que é a verdade sobre quem verdadeiramente você é. Mestre, chegou o nosso tempo aí. Gratidão, gratidão por mais esse encontro, por mais esse bate-papo. Para vocês que estão assistindo o vídeo, deixem no like, façam comentários, façam perguntas. Quem não assistiu os outros videocasts, tem a playlist aqui também dos outros encontros. E quem sentir algo olhando no fundo dos olhos do Mestre Gualberto, se aproxime desse trabalho, venha para os encontros online ou presenciais. Gratidão, mestre. Gratidão. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.